Tudo bom, pessoal? Bom, sobre essa prova da FUVEST, foi uma boa prova, né? Permitindo aos alunos realmente aplicar os conhecimentos aprendidos no ensino médio, durante o ensino médio. E comentando então sobre as questões, elas foram bem distribuídas. Lembrando que a questão 30 da prova V, o aluno precisava recordar do ano bissexto, né? O ano bissexto, onde ele vai estar pulando 2 dias, né, naquela contagem que a gente está fazendo lá na resolução da prova. Na questão 31, é uma questão tradicional, onde ele pega, ele quer decidir entre duas situações de juros, onde ele vai pagar menos juros, e também o aluno resolve isso na sala de aula, é alguma coisa bem explorada, né? Questão 32 também é a questão de trigonometria, que é uma questão tradicional, né? O aluno tem que usar os conhecimentos básicos da trigonometria. E a questão 33 sobre progressão geométrica, tá? Essa questão o aluno tinha que observar, pela resolução que a gente colocou, uma saída tranquila, uma saída fácil para essa questão, que poderia até se complicar, dependendo do caminho que ele fosse pegar nessa questão, ele poderia ter um pouco mais de trabalho, certo? Bom, a questão 34 de logaritmo, a aplicação de propriedades, conceitos básicos dos logaritmos. A questão 35, talvez a questão mais fácil da prova, onde através de uma simples substituição, e ele pedia para calcular a soma das raízes de uma equação do segundo grau, que é bem explorado também, né? A formulinha menos b sobre a, ele já saía tranquilamente dessa questão aí. A questão 36, a primeira questão lá de geometria, é uma questão bem interessante. Se ele lembrar da razão, como a gente colocou na nossa resolução, a relação entre a razão das áreas, né, que é a razão dos lados ao quadrado, ele conseguiu uma resolução bem interessante e bem rápida. Caso contrário, ele teria que aplicar Pitágoras, fazer todo o cálculo. Ele também conseguiria sair, mas ela se tornava muito mais demorada, ok? Mas teria esses dois tipos de resolução. A questão 37, também outra de geometria, é uma questão muito boa, e aonde ele poderia aplicar os conhecimentos da trigonometria, sendo que aí facilitaria muito a resolução da questão, tá? Como a gente colocou no site. Ou então também usar o conhecimento da lei dos cossenos ou leis dos senos, e daí ele conseguiria também chegar no resultado da questão, com um pouco mais de trabalho, ok? A questão 38 de combinatória, essa questão, o aluno tinha que tomar muito cuidado com ela, como sempre, nas questões de combinatória. Ele teria que separar bem todos os casos, tá? E prestar muita atenção em cada detalhe que tem sido exigido aí nessa questão. E finalmente a questão 39 é uma questão relativamente simples, se ele enxergar, né, as retas que partem do ponto C, né, do centro da circunferência, e são paralelas aos eixos, tá? Ficando assim então aqueles dois setores circulares de 45 graus e o triângulo retângulo no meio. Então ele conseguiria a resolução dessa questão sem problema algum, ok? Bom, no geral a prova foi muito boa, como eu disse, e a gente quer parabenizar o pessoal da FUVEST, a banca examinadora, pelo menos em matemática, ela atingiu o objetivo, é selecionar os melhores candidatos aí para a segunda fase. Obrigado, pessoal.